Olá a todos, sejam todos bem-vindos no meu canal. Meu nome é Sandra, sou professora, sou pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva, sou neuropsicopedagoga clínica e institucional. Bom, hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento humano, né? Até que enfim o nosso vídeo está saindo. O nosso vídeo vai falar sobre o desenvolvimento humano segundo Piaget. Eu não vou entrar em detalhes sobre Piaget porque senão o nosso vídeo vai ficar bastante longo. Mas quem tiver interesse, pesquisa sobre ele. Ele é considerado um dos maiores pensadores do nosso século. Então, eu vou estar falando sobre os 4 estágios do desenvolvimento humano, que são eles. Sensório-motor, que são de crianças de 0 a 2 aninhos. Pré-operatório é crianças de 2 a 7 anos. Operacional concreto são crianças de 7 a 11 anos. E, por último, operacional formal, que é crianças de 11 até a idade adulta. Gente, mas fiquem tranquilos. Eu não vou falar palavras científicas, enfim. Eu vou procurar usar uma linguagem bem simples para que todos possamos compreender. Então, esse nosso primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o sensório motor, que são bebês de 0 a 2 aninhos. Porém, gente, o que eu vou dividir com vocês aqui são informações tão importantes, porque fala de um período tão maravilhoso do bebê, que é o momento das descobertas, né? A partir do momento da amamentação, a descobrir os dedinhos do pé, até dar o salto do desenvolvimento, que é o engatinhar. Que não possamos esquecer que o engatinhar para o bebê, ele é extremamente importante para a coordenação motora, para o cérebro, para tudo. É muito bom quando a criança passa por esse processo. Enfim, o que será dito aqui é muito sutil, é tão importante que às vezes passa por desapercebido por nós, que somos pais e responsáveis. Sabe aquele ditado, Deus dá, Deus cria? Ai, gente, eu sinto muito. Deus dá, mas quem cria somos nós. Sabe por quê? Porque o desenvolvimento humano, ele se estabelece na interação que a criança tem com o ambiente físico e o social dela, entendeu? Então, nós vamos falar sobre crianças, né? Vou dar um exemplo. Uma criança em um lar ou um ambiente em que a família, né, ou as pessoas ao seu redor fazem de tudo para mantê-la num convívio calmo, alegre, tranquilo, seguro, né? Mesmo que em momentos de dificuldade, esses responsáveis, quais são esses responsáveis? Nós, pais, avós, babás, monitores de creche, enfim. Esses responsáveis, eles procuram o máximo para proteger esse bebê de estar no meio de brigas, né? De gritaria, evitando que essas crianças vejam cenas de violência em casa, ou na rua, ou na televisão, enfim. Gente, são inúmeras formas de proteger uma criança. Essas crianças que se sentem protegidas e ouvidas, é isso mesmo, vocês ouviram, ouvidas. Gente, a criança, ela precisa ser ouvida. Aí você me pergunta, mas Sandra, como assim? O meu bebê não fala. Gente, ele fala, ele fala do jeito dele, pelas expressões dele, entendeu? Porque se nós ficarmos atentos aos sinais que o bebê passa pra gente, a gente vai conseguir perceber se ele tá bem, se ele tá feliz, se ele está se sentindo seguro, confortável. A gente consegue perceber, só a gente ficar atento aos sinais, porque ele fala do jeitinho dele, né? E a criança, quando ela se sente segura e a gente consegue ouvir, prestar atenção nesses sinais dela, ela com certeza ela tem uma enorme chance de ter um bom desenvolvimento emocional. Gente, desenvolvimento emocional são sentimentos, né? É o sentimento que a criança vai sentindo e adquirindo no seu dia a dia. Esse sentimento, ele vai formar o desenvolvimento afetivo emocional da criança. Gente, quem já assistiu aquele desenho Divertidamente? Quem não assistiu, olha, tá perdendo. Esse desenho fala sobre o desenvolvimento afetivo emocional da criança.
conforto, desconforto, sorriso, alegria, a raiva, a atenção e a falta de atenção, a interação e a falta de interesse de estar com pessoas ou em alguns ambientes, certo? E nesse período de 0 a 2 anos, a criança está no momento de conquistas, através das percepções, de movimentos, certo? A criança ela percebe tudo isso. Então, se você não assistiu o desenho, assim que terminar esse vídeo, vai lá e assista. Então, quanto mais a criança se sente segura, melhor vai ser esse desenvolvimento desses sentimentos, certo? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, a criança está brincando, rodeada dos seus brinquedinhos, aí de repente acontece um barulho, um estouro. Aí essa criança se assusta e chora, né? Eu tô falando que ela tá brincando, mas ela pode estar dormindo, pode estar comendo a papinha e se assusta, né? E chora. Esse susto, gente, ele pode ser um gatilho que vai para desencadear na criança o medo, a fobia. A criança pode passar a estranhar pessoas que antes ela não estranhava. Gente, é inúmeras formas de reações. Bom, o que nós devemos fazer? Nós, responsáveis, devemos fazer neste momento. Primeiro, quando a gente vê o nosso bebê se assustando, a gente se assusta também, né? A nossa reação é correr, abraçar. Ai, calma, você tá bem? Calma. Desacelera, gente. Não é assim, tá? Primeiro a gente tem que se acalmar para nós passarmos para essa criança. Porque, como eu disse, a criança, ela percebe as coisas ao seu redor. Você pode estar até gritando, ai, calma, ai, tá bem, tá... Ela vai sentir o que você está passando para ela, que é essa agitação. Essa agitação vai aumentar o medo dela. Então, primeiro nós temos que estar calmos, tranquilos e realmente perceber se foi só um barulho. Lógico, né? Nós somos adultos, a gente tem que estar atento ao que acontece ao redor da criança. Mas em se tratando do bebê, nós temos que passar para a criança a tranquilidade que passou, tá tudo bem. Mesmo se realmente aconteceu alguma coisa de ruim, entendeu? Nós temos que passar essa tranquilidade, nós temos que olhar nos olhos dessa criança. Olhar nos olhos, porque às vezes a gente abraça e sacode a criança, mas não temos o contato visual. Para a criança de 0 a 2 anos, é extremamente importante o contato visual. Ela é onde ela se sente segura, é com aquele contato. Segundo, devemos sorrir. Olha, gente, não é aquele sorriso, não. Um sorriso tranquilo, ternura, sabe? Sorriso terno. Abraçar essa criança. Se a criança estiver tremendo, se sacudindo muito, não força ela no abraço, mas tenta acalmá-la com um abraço tranquilo, caloroso. Feito isso, você percebeu que essa criança agora está calminha, às vezes está se soluçando, mas espera ela parar de soluçar, entendeu? Se for uma criança de peito, dá o peito, se não, dá um pouquinho de água. A água ajuda na oxigenação do cérebro. Enfim, tendo feito isso, essa criança já está mais calminha, oferece para ela, para ficar com ela onde ela estava no momento do susto. Se ela estava brincando, chega com ela lá para brincar, para ela entender que aquele lugar não é perigoso. Passou, foi só um susto. Se ela estava dormindo, deita um pouquinho com ela. Se ela estava comendo, senta com ela à mesa ou perto dela. Põe a papinha na tua boca também, para ela ver que a comida, sabe, não faz mal a comida, foi só um barulho. Aquilo ali vai ajudar essa criança. Agora, gente, pensa comigo. Se esse susto, se este barulho ocorreu com os pais ou responsáveis, com gritaria, com xingamento, com agressões, gente, tudo se torna mais delicado. Sabe por quê? Porque o referencial desse bebê, dessa criança, foi quebrado, foi desfeito. Então, se por um acaso aconteceu alguma coisa, você percebeu que houve uma mudança no comportamento do seu bebê, ou na creche, ou com a babá. Não que a babá seja uma pessoa má, mas é ser humano, nós estamos falando de ser humano. Do mesmo jeito que nós temos nossos filhos, às vezes a gente se estressa. A babá também ela tem a vida dela, ela pode estar no momento e se assustar. É lógico que tudo tem um limite.
Você entendeu? Mas a gente não tá falando de uma máquina que tem que cuidar do seu filho e não. É um ser humano, né? Que às vezes ela tem uma dor de cabeça, ela não pode estar muito bem. Às vezes ela não tá com aquela paciência como ela tem. Tudo tem um limite, tá? Eu só tô falando assim para não generalizar as pessoas. Mas se ocorreu alguma coisa, leve a criança ao pediatra. O pediatra não é só para ver se a criança está desenvolvendo bem o coração, a mãozinha, o pezinho, se o sangue tá bom. Não. Pediatra é para isso também. Procure seu pediatra, se informa, olha, aconteceu isso. E o importante, gente, para quem tem uma babá em casa ou para quem tem a criança que leva na escolinha, é ter uma parceria com esse profissional, você entendeu? Ou para quem deixa com os avós, com os tios, é ter essa parceria de amizade, de comunicação. Porque a gente não está lidando com robôs, nós lidamos com seres humanos. Né? E são os seres humanos que cuidam de crianças. Então, essas pessoas, se ocorrer alguma coisa, ela não pode ter medo de contar para os pais responsáveis. Ela tem que ter aquela segurança. Eu vou contar e vai tentar resolver aquilo. Que de repente a criança se assusta, a babá fica com medo de falar. Aí o que acontece? Aí o comportamento do bebê muda e você nunca vai descobrir o que aconteceu. E se for uma pessoa que tem uma amizade com você, tem um certo respeito, uma cumplicidade, ela vai falar. Você entendeu? Porque eu tenho 3 filhos. Eu já deixei minha filha cair da cama. Naquele tempo a gente não tinha o fraldeiro, a gente trocava na cama. Eu deixei ela na caminha, eu fui trocar, na hora que eu me virei, que eu voltei, ela, puf, caiu no chão. Gente, não é que eu fui uma má mãe, mas acontece. E se for com uma babá? A gente não quer pagar uma pessoa para derrubar o filho da gente de um trocador. Mas são seres humanos. Então é importante a gente ter essa cumplicidade com esses profissionais na creche, né? Principalmente na creche, que é tanta criança, né? Às vezes está lá, um morde, bate no outro, uma criança empurra a outra, a criança vai lá e faz alguma coisa. Ai, não vão falar não, porque a mãe... Não, gente. Tem que passar essa segurança para esse profissional, para contar as coisas para você, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai procurar o pediatra, você vai conversar com o pediatra. Se o pediatra achar recomendado encaminhar para um terapeuta, gente, eu tô falando terapeuta sim, vocês não ouviram errado não. Encaminha para um terapeuta. Porque esse terapeuta não vai resolver o problema da sua vida. Mas eu garanto que vai ajudar muito esse bebê e com certeza a família, não é verdade? Bom, gente, eu vou contar aqui um fato que aconteceu comigo. Vou procurar ser breve para o nosso vídeo não ficar muito longo. Aconteceu comigo. Para quem é aqui de Pouso Alegre, conhece o bairro Chapadão. Quando eu era criança, eu morava lá. Eu devia ter uns 5, 6 anos, eu não me lembro, mas eu era muito pequenininha. Então, o que acontece? Os meus pais tinham terminado de construir a laje, né? Aquela laje da casa. E tava tudo sequinho, prontinho. E ele pôs nós 3. Somos eu e minhas 2 irmãs. Colocou nós 3 na laje. Coisa de criança, né? Pra ver a rua, essas coisas. Lembrando que eu era uma criança moleca. Eu era dessas meninas de brincar na rua, de andar descalça, subir em árvore, andar a cavalo, de andar de bicicleta. Olha, gente, eu apanhei tanto na minha vida. De vara, de chinelo. A dona Neuza, a minha mãe. Apanhei muito, porque eu era muito danada, né? Meus pais que eu digo. Enfim, coisa de criança. Eu fui uma criança ativa, né? Tenho até hoje marcas na minha canela de tanto que eu caía, vivia ralada. Enfim, é só para lembrar que o que aconteceu comigo não é porque eu era uma menina mimada, super protegida, não. Eu era uma criança normal, eu brincava, eu machucava, apanhava, eu era arteira, né? Só que o que aconteceu comigo foi o seguinte, nós estávamos na laje, na hora de descer, a escada de madeira, todo mundo desceu. Minhas irmãs, meu pai, eu fui a última. Eu lembro que alguém lá embaixo balançou a escada. Gente, pelo amor de Deus, quem nunca brincou isso com alguém? Fulano descer a escada se balançar. Você vê até vídeo por aí fazendo isso com adulto. Fizeram isso comigo. Não sei quem foi, só sei que todo mundo ria. Eu sei que naquele momento eu paralisei, eu entrei em choque. Eu não consegui ter movimento. Eu não tenho lembrança de como
ou quem me desceu, mas eu só sei que eu fiquei paralisada. Sabe o que aconteceu comigo? Gente, desencadeou em mim acrofobia. Acrofobia é uma fobia específica que supõe o medo irracional de alturas. Para vocês terem uma ideia. Daquele período até minha fase adulta, eu sofria de acrofobia, né? Que é uma fobia específica que supõe o medo irracional de altura. Então, eu só fui melhorar na minha fase adulta, quando eu comecei a estudar neurolinguística, que é PNL. Quando eu comecei a estudar, aí eu comecei, como terapeuta, a fazer o tratamento em mim. Hoje eu tô curada, não tenho medo de altura, não sofro mais disso, entendeu? Então é só para lembrar que tem cura. E por que eu fui contar essa minha história? Porque tem momentos da vida da gente que podem sim desencadear fobias, sintomas, que a gente acha, não vai acontecer, isso é uma coisa tão boba. Não, podem sim desencadear. Um susto de um bebê, entendeu? Pode desencadear, por isso que eu mencionei isso. E tem cura sim. Então, se o pediatra recomendar, procure sim cuidados, entendeu? Atendimento, que tudo tem cura. A gente só não pode fazer vista grossa às situações. Então, só para estar resumindo, o que eu quero ressaltar nesse vídeo é o quê? Abrace mais seu bebê. Nós temos amor? Sim, nós temos amor, mas demonstre mais esse amor com um abraço. Às vezes a gente enche nossos filhos de mimos. Gente, não é que a gente não quer encher nossos filhos de mimo. Claro que a gente quer. Só que a gente tem que se conter. Sabe por quê? A criança de 0 a 2 anos, ela não sabe o valor de um brinquedo caro. Ela não sabe o valor de uma festa de aniversário. Às vezes a gente prepara uma festa maravilhosa e a única coisa que a criança quer é dormir. Às vezes ela come um docinho, mas ela quer dormir. Então, uma criança pequena, ela não sabe o valor de tudo isso, mas ela sabe sim o valor do abraço. Porque o abraço para ela é segurança, é amor, é carinho, é calor, é vida. E esse sim a criança sabe. Então, vamos trocar um brinquedo ou um mimo por um abraço. Mas aquele abraço caloroso, aquele abraço que a gente começa olhando nos olhos e abraça. Entendeu? Olhando nos olhos e abraça. Certo? Bom, voltando à minha história, os meus pais não foram negligentes comigo, gente, de forma alguma. Pelo contrário, eles eram extremamente protetores comigo. Porém, o que nós temos hoje são pérolas de informações que os nossos pais não tinham, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é aproveitar essas informações e colocar em prática. Sabe, gente? Porque a gente não pode cometer erros antigos. A gente tem que sempre melhorar. Nós temos que ser melhor que nossos pais, porque é isso que eles esperam da gente. Não é verdade? Eu quero que meus 3 filhos, meus 3 amores, sejam melhor que eu. Eu quero que meus 2 amorezinhos, que são meus netos, sejam melhor que o meu filho. Você entendeu? Então nós temos que sempre superar. A gente tem que aproveitar essas informações para aprender. Então, gente, divulgue esse vídeo para os amigos, para a família, entendeu? Vamos divulgar essa informação que é importante. Muitas das vezes a gente sabe, a criança tem que ser abraçada, mas presta atenção no abraço. Presta atenção na criança, no desenvolvimento emocional dela. Se ela está muito assustada, se ela tem muito medo de alguma coisa, se ela, de repente ela comia, não come mais aquilo. De repente ela ficou com medo do pratinho dela, do berço dela. Vamos, conversa com o pediatra, conversa com o terapeuta. O terapeuta ele vai ajudar você com a família, com a criança, entendeu? Não vamos ter medo de ajudar o nosso bebê. Só porque, Deus deu, Deus vai criar. Não, somos nós, vocês entenderam? Somos nós. Então, o nosso vídeo vai ficar por aqui, senão vai ficar muito grande. Comentem aqui embaixo, né? Vamos comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos dividir experiências, porque quem é mãe, quem é professor, quem trabalha em creche, pediatras,
tem muita coisa para dividir com a gente. Vamos aprender um com o outro, porque eu estudei muita coisa, mas eu não sei tudo. E eu quero aprender muito mais, né? Os vovós vão dividir informações, vão trocar figurinhas, certo? Divulgue o vídeo. Ah, tá. Dá o seu like, se inscreva, acione o sininho para vocês sempre receber notificações, novidades, tá? Nós vamos estar fazendo futuramente reuniões com mães, pra gente estar conversando olho no olho, se abraçando, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Tô muito feliz de ter dividido essas informações com vocês. Quero poder aprender também com cada um de vocês, tá bom? Próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento humano pré-operatório, que são de crianças de 2 aninhos a 7 anos. Vamos acompanhar, tá? Gente, muito obrigada por tudo e fiquem bem!